Ditadura militar ou governo militar é uma forma de governo onde o poder político são os militares, podendo ser oficial ou não para um país. Ditadura é a designação dos regimes não democráticos ou antidemocráticos, ou seja, governos onde não há participação popular, ou que essa participação ocorra de maneira muito restrita. Na ditadura, o poder está em apenas uma instância, ao contrário do que acontece na democracia, onde o poder está em várias instâncias, como legislativo, executivo e judiciário. A partir de 1930, o movimento nazista de Adolf Hitler cresceu, aproveitando-se do descontentamento popular com as crises econômica e política. O Partido Nacional Socialista era antidemocrático, antissemita e do nacionalismo exaltado. Nomeado chanceler do Reich em 30 de janeiro de 1933, Hitler, que considerava o cargo apenas um passo para a tomada do poder absoluto, começou imediatamente a montar um sistema ditatorial. Desfez-se rapidamente dos aliados que permitiram sua ascensão, reservando os plenos poderes. Através de uma lei aprovada pelos partidos burgueses, proibiu todas as agrupações políticas, com exceção do seu partido. O Partido Social Democrata e o Partido Comunista foram dissolvidos e os demais forçados à autodissolução. No período de 1939 a 1945, Hitler liderou a Alemanha enquanto envolvida no maior conflito do século XX, a Segunda Guerra Mundial. A Alemanha, juntamente com a Itália e com o Japão, formavam o Eixo. O Eixo seria derrotado apenas pela intervenção externa do grupo de países que se denominavam os Aliados. Tal grupo fez-se notável por ter sido constituído pelas principais representantes dos sistemas capitalista socialista, entre os quais a União Soviética e os Estados Unidos, união que esta se converteu em oposição no período pós-guerra conhecido como Guerra Fria. A Segunda Guerra Mundial acarretou a morte de um total estimado a 50 a 70 milhões de pessoas. Hitler sobreviveu sem ferimentos graves a 42 atentados contra sua vida. Devido a isso, ao que tudo indica, Hitler teria chegado a acreditar que a providência estava intervindo a seu favor. A última tentativa de assassiná-lo foi o atentado de 20 de julho de 1944, onde uma bomba preparada para simular o efeito de um explosivo britânico explodiu a apenas 2 metros de Führer. O atentado foi liderado e executado por von Stauffenberg, coronel alemão condenado à morte por fuzilamento. Tal atentado não impediu de menos de uma hora depois se encontrar em perfeitas condições físicas com o ditador fascista italiano Benito Mussolini. Tempo depois, Hitler viu que não ganharia a guerra, então suicidou-se. Podemos definir a ditadura militar como sendo um período da política brasileira em que os militares governaram o Brasil. Esta época vai de 1964 a 1985. Caracterizou-se pela falta de democracia, supressão dos direitos constitucionais, censura, perseguição política, repreensão aos atos que eram contra o regime militar. A crise política se arrastava desde a renúncia de Jânio Quadros em 1961. O vice de Jânio era João Goulart, que assumiu a presidência num clima político adverso. O governo de João Goulart foi marcado pela abertura às organizações sociais. Estudantes, organizações populares e trabalhadores ganharam espaço, causando a preocupação das classes conservadoras, como por exemplo os empresários, banqueiros, Igreja Católica, militares e classe média. Todos temiam uma guinada do Brasil para o lado socialista. Vale lembrar que neste período o mundo vivia o auge da Guerra Fria. Esse estilo populista e de esquerda chegou a gerar até mesmo preocupação nos Estados Unidos, que junto com as classes conservadoras brasileiras temiam um golpe comunista. Os partidos de oposição como a União Democrática Nacional e o Partido Social Democrático acusavam Jango de estar planejando um golpe de esquerda e de ser o responsável pela carestia e pelo desabastecimento que o Brasil enfrentava. No dia 13 de março de 1964, João Goulart realiza um grande comício no Central do Brasil, Rio de Janeiro, onde defende as reformas de base. Neste plano, Jango prometia mudanças radicais na estrutura agrária, econômica e educacional do país. A redemocratização e a campanha pelas diretas já. Nos últimos anos do governo militar, o Brasil apresenta vários problemas. A inflação é alta e a recessão também. Enquanto isso, a oposição ganha terreno, com o surgimento de novos partidos e com o fortalecimento dos sindicatos.
Em 1984, políticas de oposição, artistas, jogadores de futebol e milhões de brasileiros participam do movimento pelas diretas já. O movimento era favorável à aprovada da emenda Dante de Oliveira, que garantia eleições diretas para presidente naquele ano. Para a decepção do povo, a emenda não foi aprovada pela Câmara dos Deputados. Em 15 de janeiro de 1985, o colégio eleitoral escolheria o deputado Tancredo Neves, que concorreu com Paulo Maluf como novo presidente da República. Ele fazia parte da Aliança Democrática, o grupo da oposição formado pelo PMDB e pela Frente Liberal. Era o fim do regime militar, porém Tancredo Neves fica doente antes de assumir e acaba falecendo. Assume o vice-presidente José Sarney. Em 1988 é aprovada uma nova Constituição para o Brasil. A Constituição de 1988 apagou os rastros da ditadura militar e estabeleceu princípios democráticos no país.